E aí galera, beleza? Questão 42 da primeira fase da prova de matemática do ITA de 2019, que fala o seguinte: sabe-se que menos 2 mais 2i é uma das raízes quartas de um número complexo z. Então, no plano de Argand-Gauss, a área do triângulo cujos vértices são as raízes cúbicas de z é igual a... Bom, basicamente ele diz que menos 2 mais 2i é raiz quarta de z e pergunta qual a área do triângulo cujos vértices são as raízes cúbicas de z. Então, resumindo, ele quer saber quem são as raízes cúbicas de z. Bom, para a gente fazer aqui, a gente vai saber o seguinte: se menos 2 mais 2i é raiz quarta de z, então é porque o menos 2 mais 2i é raiz quarta de z, ou seja, é raiz quarta de z, né? Z elevado a 1 sobre 4. E aí, a gente vai observar que menos 2, aqui no plano de Argand-Gauss, mais 2i, é esse complexo aqui, ó, em que o argumento dele é 135 graus e o seu módulo, no caso, é 2 vezes a raiz de 2, né? Já que é a diagonal desse quadradozinho aqui, ó. Então, pela forma trigonométrica, esse complexo aqui ele pode ser escrito como sendo ρ, ou ρ não, no caso ρ que é o módulo, né? Mas tipo, o módulo aqui é 2 raiz de 2 vezes o 6 de 135 e tudo isso é igual a raiz quarta de z. Mas aí, ó, se a gente levar aqui a quarta, no caso a gente tem o que? A gente tem isso aqui é a quarta igual ao próprio z. E aí, no caso, usando aqui, a gente vai ter que 2 a quarta, que é 16, vezes raiz de 2 a quarta, que é 4, vai dar 64, aí vezes 6 de... O 4 ele vai passar multiplicando aqui o argumento, então fica 4 vezes 135, que é 540, e isso tudo é igual a z. Sendo que, ó, 540 é 360 mais 180, ou seja, é uma volta mais 180 graus. Então, o cis de 540 é a mesma coisa que o cis de 180. Cis de 180. E aí, ó, ele quer saber agora quem são as raízes cúbicas de z, dado que z é esse complexo aqui. Bom, se a gente tiver aqui, por exemplo, um WN igual a z, que é igual a o módulo vezes o cis do seu ângulo, do argumento, então a gente tem que as raízes enésima aqui, desse z, vai ser quem? Vai ser o módulo elevado a 1 sobre n, ou seja, a raiz enésima do módulo vezes o cis de... Como aqui é θ, então fica θ mais 2kπ sobre n. Onde o k, ele pode ser 0, 1, 2, até n menos 1. No caso, isso aqui é a segunda forma de Moivre. Então, para a gente saber as raízes cúbicas de z, dado que z é isso aqui, então fica como? Fica que as raízes cúbicas, elas vão ser quem? Vão ser a raiz cúbica de 64, né? Que é o próprio 4, já que o n é 3. E aí fica cis de quem? θ, que é 180. Então fica 180 mais 2kπ sobre 3, onde o k ele varia desde quem? Até o n menos 1, ou seja, vai de 0, 1 e até 2. E aí, então a gente tem o que? A gente tem que o z1 é quando o k for 0, o z2 é quando o k for 1 e o z3 é quando o k for 2. E aí o z1 é quem? É 4 vezes o cis de 180 sobre 3, já que k0 aqui fica 0 tudo, então fica 6 de 60. O z2 é igual ao módulo, que é 4 vezes o cis de... Quando o k for 1, ó, mais π é 180, então fica 2 vezes 180 mais 180, ou seja, 3 vezes 180, que dividido por 3 vai dar o próprio 180. E aí o z3 é quem? É o módulo vezes o cis de k igual a 2. Fica 4 vezes 180 mais 180, ou seja, 5 vezes 180, dividido por 3. Mas 180 por 3 é 60, então fica 5 vezes 60, que vai dar 300. E aí, ó, no caso, cis de 60 graus, no caso é cosseno de 60 mais i vezes 160, que é 1 meio, mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui, ó, fica 4 vezes o cosseno de 180, que é menos 1, mais i vezes 0, né? Já que o seno de 180 é 0. E aqui fica quem? Fica 4 vezes o cosseno de 300, sendo que o cosseno de 300 é a mesma cor que o cosseno de menos 60, que é 1 meio. E o seno de 300 é a mesma cor que menos o seno de 60, que é menos i vezes raiz de 3 sobre 2. E aí então a gente ganha que o z1 é igual a 2 mais 2i, não, 2 raiz de 3i, né? Aqui vai dar menos 4. E o z3 vai ficar 2 menos 2 raiz de 3 vezes i. Pronto, então a gente já sabe quem são esses complexos. A gente já sabe quem são as raízes cúbicas de z. E aí agora a gente vai desenhar no plano de
Argand-Gauss para saber qual a área. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu apagar aqui. Bom, desenhando aqui de vermelho, a gente tem aqui no plano de Argand-Gauss que as raízes vão ser quem? Vão ser menos 4, ó, que é o Z2, 2 e 2 raiz de 3i, ou seja, vai ser por aqui, ó, que no caso é 2, aqui é 2 raiz de 3, que é o, sei lá, o Z1, e no caso o Z3 vai ser esse, né, a reflexão em relação ao eixo real, que é quem é o próprio 2 e menos 2 raiz de 3, que é esse daqui. E aí, ó, a área do triângulo fica quem? Fica a área desse triângulo aqui, ó, que no caso é a base, que mede, ó, mede 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, ou seja, 4 raiz de 3, e a altura mede 4 mais 2, ou seja, 6. Então a área é quem é base, que é 4 raiz de 3, vezes a altura sobre 2, ou seja, aqui fica 3, ou seja, a área é 12 raiz de 3. Sendo, portanto, o item correto, o item é de... Ele aí, sei não. Pois é, galera, até o próximo vídeo.